Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vão estar com vocês em mais um Café com Jesus, que veio compartilhar uma palavra. A gente vai estar meditando hoje em Gênesis capítulo 40. A gente está fazendo o nosso devocional, né? Eu faço o meu devocional e compartilho com vocês um pouquinho daquilo que Deus tem falado ao meu coração. E estamos meditando em Gênesis, né? Comecei uma leitura em Gênesis e agora a gente já está no capítulo 40. Que fala sobre a história de José. E hoje a gente vai tirar as lições desta palavra. A lição da história de José. São muitas lições, né? E hoje a gente vai estar lendo mais um capítulo para a gente poder aprender e tirar algo de muito bom. E também a gente tira também as coisas ruins, né? De cada história, para que a gente não venha cometer os mesmos erros. Gênesis 40 vai dizer assim: José na prisão interpreta 2 sonhos. E aconteceu que depois dessas coisas, que pecaram o copeiro-rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito, e indignou-se Faraó muito contra os seus eunucos, contra o copeiro-mor e contra o padeiro-mor. E entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do carcereiro, do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pôs-lhe a cargo de José, para que os servisse e estivesse muitos dias na prisão. Estiveram muitos dias na prisão. E ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, e cada um conforme a interpretação do seu sonho. E o copeiro e o padeiro do rei do Egito e estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e eis que estavam turbados, estavam preocupados, né? Eles estavam preocupados. Então perguntou aos eunucos de Faraó como que eles estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: temos sonhado um sonho, ninguém há que o interprete. E José disse-lhe: não são de Deus as interpretações? Contai-nos, peço-vos. Né? José pediu ali que ele contasse o sonho dele a José. Né? Então contou o copeiro o seu sonho a José e disse-lhes: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e ela estava como que brotando a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas, e o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas, as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias, e dentro ainda de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará no teu estado. E darás o copo de Faraó na tua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e faças menção de mim a Faraó, faze-me sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tão pouco aqui nada tenho feito, para que me pusesse nesta cova. Vendo então o padeiro-mor que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te punhará no madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu que ao 3º dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro-mor e a cabeça do padeiro-mor no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro ao seu ofício de copeiro, e lhe deu o copo na mão de Faraó. E mais ao padeiro-mor enforcou como havia interpretado. E o copeiro-mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Aleluias, glórias a Deus. Nós vemos aqui, irmãos, que José estava naquela prisão. E eu observando essa história de José estava ali preso injustamente,
né? Porque ele foi acusado de ter abusado ali da esposa de Potifar, só que era mentira dela, ela que inventou essa história. E José está ali, mas mesmo assim José se preocupa ali com aqueles dois que estavam ali, o padeiro mor e o copeiro mor, né? E aí ele vai até eles e pergunta, né? Por que vocês estão tão tristes, de semblante tão triste? E ali eles tinham tido um sonho, né? Cada um deles tinha tido um sonho. E como aquele sonho, né? José vai ali e pede que eles contem. E Deus estava falando ali, né? Através daquele sonho, o que iria fazer com a vida deles. Mas o que me chamou a atenção nessa história foi que a atitude de José. José estava preso ali injustamente. Já estava sendo difícil para a vida dele, já tinha sido vendido para os seus irmãos, tinha virado escravo, estava lá na casa de Potifar, quando tudo estava indo bem lá na casa de Potifar, né? Quem sabe ele estava até se acostumando com aquela situação. E aí vem mais uma dificuldade, José ali é preso injustamente, acusado, e agora está ali dentro daquela prisão. Mas o que eu aprendo com a história de José? Sabe, que mesmo com tantos problemas que às vezes a gente vem a ter, a gente está diante de uma situação difícil, a gente está passando problemas, dificuldades, mas José nos ensina, né, a mesmo assim, a deixar os nossos problemas de lado e se preocupar um pouco com o outro, né, a ter compaixão com o outro que está ao nosso lado, né, e isso me ensina também que quando às vezes a gente tem muitos problemas, quando a gente ajuda o outro, a gente esquece até dos nossos problemas, né, e enquanto a gente está ajudando o outro, é como se nós estivéssemos sendo tratados, e José ali estava se deixando ser usado por Deus, né? Eu estava agora há pouco aqui, eu estou aqui na igreja, né? Eu vim ensaiar com as crianças, acabei ensaiando também para o Ministério da Mulher, e eu fui ver o hino ali, escolher o hino na pasta para ver o que a gente ia louvar, e o hino falava assim, ó, o hino que eu escolhi ali para a gente poder louvar: deixa eu te usar, que enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar, né? O hino de Sara Farias. E é muito lindo, porque aí eu falei assim, não, vou gravar a palavra, vou aproveitar que eu estou aqui e vou gravar a palavra. E que coisa maravilhosa, irmãos, como Deus está falando no meu coração. Porque José estava ali servindo, né? José estava ali ajudando aqueles copeiros. Não importa a forma, porque a Bíblia diz que eles nem se lembraram depois, né? E o copeiro mor nem se lembrou de José. É porque não era o tempo. A gente sabe que tudo acontece debaixo da ordem de Deus, do tempo de Deus. Então não era o tempo ainda de José ser tirado ali. Tinha um longo processo ainda do trabalhar de Deus na vida de José. E aí nós vemos aqui que mesmo que José, passando por todos aqueles problemas, ele estava ali na prisão, coitado, estava ali preso injustamente, né? Porque na casa de Potifar ele estava trabalhando como escravo, mas poxa, ele estava bem lá. Ele não estava numa prisão, como aqui ele fala a palavra, preso numa prisão. Então era totalmente um ambiente desfavorável, cansativo, triste para a vida dele, né? De pensar assim, poxa, mais uma vez está dando tudo errado na minha vida. Mas José nos ensina o quê? A batalhar novamente, a continuar, a não desistir. E José não estava desistindo não, José estava aqui, ó, ajudando, e onde ele chegava ele dava o melhor dele. A gente vê aqui José, que o carcereiro, né, Deus coloca ali, um sentimento no coração daquele carcereiro, dele se agradar de José. Isso fala nos últimos versículos, né, da palavra lá no capítulo 39, que Deus coloca ali, né, que o carcereiro se agrade de José, né? Só Deus pode fazer essas coisas. E aí aqui no capítulo 40, José ajuda aqueles homens. José deixa ali o problema dele de lado para ajudar aqueles dois homens que ainda estão ali tristes. Às vezes tem alguém do seu lado, você está passando por um problema e você acha que é o fim do mundo. Mas às vezes tem alguém do seu lado que está precisando de você. Às vezes tem alguém do seu lado que está com um problema muito maior. Ou até mesmo um problema pode ser até quase parecido à gravidade. Mas o que a gente aprende aqui, quando a gente ajuda, quando a gente serve, há um poder no servir. José estava servindo, independente da situação. Ele não estava se colocando na posição de coitadinho. Eu não quero viver mais, eu não quero servir mais, eu não quero fazer mais nada para ninguém porque dá tudo errado na minha vida. Não, José estava nos ensinando aqui através dessa palavra, né, que independente do que estejamos passando, se a nossa vida não está assim como a gente espera ainda, né, mas Deus está trabalhando na nossa vida, porque José também, Deus estava trabalhando na vida dele.
Ele já estava exercendo aqui o propósito dele, que era o que? Ajudar. Porque nós vemos que lá na frente José se torna governador. E o que ele vai? Ele vai governar, ele vai ajudar. Ele vai ter que ter, né, bastante experiência para governar. Então começa do pequeno para poder subir. Ninguém começa grande, a gente começa pequeno e sobe. Às vezes vai ter impedimentos na vida da gente. Às vezes vão se esquecer da gente como se esqueceram de José. Às vezes as coisas não vão acontecer no tempo que a gente quer, porque José fala aqui, ó, se lembra de mim, fala para Faraó que eu fui tirado do meu povo hebreu. Poxa, seja bom comigo. José estava querendo, tipo, se lembre de mim. Mas não era tempo de se lembrar dele. A Bíblia diz que se passaram 2 anos para o copeiro mor se lembrar de José. É porque tudo acontece na hora certa, no tempo certo, no tempo de Deus. Às vezes a gente quer que aconteça no nosso tempo, mas não é no nosso tempo. É no tempo de Deus. E existe um trabalhar de Deus em cada situação. Nós vemos aqui que nós devemos sempre se colocar na posição de servos, de servir, de ajudar. Que enquanto a gente é usado por Deus para ajudar outras pessoas, Deus vai cuidando da gente, como diz no hino que eu estava ensaiando, né? Deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de você e de tudo que te faz chorar. O Senhor está cuidando. Então que a gente possa fazer, né, aquilo que nós fomos chamados para fazer. Enquanto nós estamos fazendo, Deus está cuidando da gente, Deus está tratando e existe um tempo determinado para todas as coisas. E tudo vai acontecer no tempo certo, né? E assim José fez. Mesmo diante dos seus problemas, das dificuldades, das adversidades da sua vida, né? Ele estava ali servindo e ajudando aquele padeiro mole, aquele copeiro. E mais lá na frente, né, nós vemos ele no próximo capítulo interpretando os sonhos de Faraó. É aquilo que ele fez lá atrás. Agora ele vai estar sendo usado para algo maior, para um nível maior. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que seu dia seja cheio da presença do Senhor, que você fique com essa palavra, medite na palavra, leia a Bíblia e nós podemos, dentro da palavra de Deus, podemos tirar muitas lições. Então, tire um tempinho para ler, tire um tempinho para orar, para ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Amém? Que Deus abençoe.